Hoje é um dia especial para o cristianismo. O mundo onde o cristianismo tem um domínio, uma predominância, hoje é um dia especial para todo cristão, para o católico, para o evangélico, para aqueles que creem na Bíblia. Hoje é um dia especial. Hoje é sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão. A Semana Santa começou hoje, né? A sexta-feira, que retrata ou traz a lembrança ao mundo cristão a crucificação do Salvador, do Senhor Jesus. E o mundo católico, o mundo cristão, protestante, observa essa data. E é feriado na maioria dos países onde o cristianismo é predominante. E essa data ela é especial para o católico, para o evangélico, para o cristão em geral. Porque foi a data, foi o dia, né? A sexta-feira, o dia em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi levado para ser executado naquela cruz. Uma morte maldita, uma morte horrível, dolorosa. E ele havia sido condenado, julgado e condenado, não por Pilatos. As pessoas falam, foi Pilatos que condenou Jesus. Não foi Pilatos. Pilatos apenas lavou suas mãos. Ele tomou a decisão que o povo tomou. Na verdade, aquilo ali foi um júri popular, né? Jesus foi levado a julgamento para que a multidão, que a população, decidisse o que seria feito com ele. E naquele momento ali, aquela plateia que estava ali, né, junto ao seu julgamento, decidiu então que Barrabás fosse solto, um ladrão, um bandido, um criminoso, fosse solto em troca da crucificação do Senhor Jesus. Que era costume naquela época, sempre nos julgamentos, fazer troca, né? Fazer uma troca de prisioneiros, de acusados. E eles tomaram a decisão em escolher Barrabás, escolher o bandido, escolher o criminoso. E tem sido assim até hoje, até os dias atuais. Sempre a população, a reunião, aquele ajuntamento, quando tem que decidir, sempre decide pelo lado do criminoso, do bandido, que é o que o mundo tem feito até hoje. Não é em vão que nós estamos vivendo uma época tão difícil, tão complicada, em que vemos pessoas à frente de países que são verdadeiros criminosos. Infelizmente. É o mundo que jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno. E a decisão não é do homem. A decisão é de Satanás. É Satanás que decide, essa é a verdade. Mas naquele dia ali, Jesus foi condenado pelas suas pregações, pela sua mensagem, não porque ter cometido algum tipo de crime, não, Jesus não cometeu crime algum. E nem havia nele pecado algum. Mas a questão que Jesus, por pregar a vida eterna, pregar os conceitos morais, os 10 mandamentos, falar sobre as questões espirituais, isso atingiu diretamente as religiões judaicas, conservadoras,
mas que na verdade eram hipócritas, eles não viviam aquilo que pregavam. E os romanos tinham medo de que Jesus deflagrasse uma revolução, alguma liderança revolucionária contra eles. Então eles decidiram por perseguir e prender e julgar e condenar o Senhor Jesus. Então hoje a Sexta-feira Santa, ela tem um símbolo, um significado muito forte, muito importante, porque ela está ligada diretamente à salvação do homem. Porque Jesus não morreu em vão naquela cruz. Ele morreu naquela cruz por um propósito. E o propósito da morte de Jesus naquela cruz foi a salvação da humanidade. Em salvar o homem do inferno, do pecado, da morte. Jesus entregou a sua própria vida. Tudo aquilo que Isaías 53 relata, lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, chamado de profeta messiânico, ele pregou sobre isso. Que Jesus foi crucificado para salvar a humanidade. E a sua morte não era o fim. Satanás pensou que havia vencido com a morte de Jesus no Calvário, porque ele, sexta-feira, foi crucificado, depois foi retirado da cruz pelos seus seguidores e colocado lá num túmulo, e os guardas vigiavam aquele túmulo, mas o anjo do Senhor removeu aquela pedra, no domingo, passado no terceiro dia, ele ressuscitou, os anjos removeram a pedra e Jesus foi ressuscitado dos mortos. Ele reaveu a sua vida. E ele tinha falado sobre isso, que ele tinha poder de dar e reaver a sua própria vida. E ele ressuscitou para vencer a morte, o inferno, vencer todas as barreiras, para que nós, que amamos a Jesus, que escolhemos seguir Jesus, seguir os seus passos, podemos ter a certeza da vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Então Jesus tragou a morte pela vitória. Jesus venceu a morte no domingo, Hoje é sexta-feira da Paixão. Jesus foi levado à cruz, crucificado. Bem cedo da manhã, 9 horas da manhã, começou todo o processo de crucificação. E às 3 horas da tarde, segundo a palavra de Deus, ele expirou. Às 3 da tarde, ele expirou. Então foram um processo de 6 horas de sofrimento, de angústia. E muita coisa aconteceu ali durante o período da crucificação. Existem aquelas 7 palavras da cruz que Jesus proferiu, Houve muita tristeza e dor da sua mãe, dos seus discípulos que estavam ali. E depois outros eventos ocorreram após a sua morte, como a ressurreição dos mortos, que saíram dos sepulcros, a terra abalou, o céu ficou escuro, os fundamentos foram abalados. Então, muita coisa aconteceu ali naquela sexta-feira. Mas, hoje, a sexta-feira, chamada da paixão, do sofrimento, do que Jesus passou na cruz do Calvário,
O seu significado, a sua importância está na salvação dos homens. Porque foi ali, naquele momento da cruz, que Jesus se entregou, como ovelha muda que vai ao matadouro para ser crucificado por nossos pecados, pelas nossas mazelas, pela nossa perdição, ele entregou a sua vida. Mas para que eu seja salvo, para que eu seja liberto, para que eu tenha os meus pecados redimidos, eu preciso aceitar o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Não apenas observar essa data como um feriado, um dia santo, não. Não é isso. Mas aceitar o que ele fez por nós, entregando a sua vida na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser salvos da perdição eterna. Mas para que isso aconteça, nós temos que aceitar Jesus Cristo, aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário, entregando a nossa vida a Ele, pedindo perdão dos nossos pecados, para que Ele apague os nossos pecados, para que nós tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Então hoje o mundo comemora ou observa a Sexta-feira da Paixão. O mundo cristão, o mundo que segue o cristianismo, como um dia especial, mas que muita gente apenas observa, mas não quer aceitar Jesus. Não quer aceitar o sacrifício que ele fez. Sabe que aconteceu a crucificação e que ele morreu na cruz do Calvário por nós, mas não quer seguir a Jesus. A melhor escolha da vida, a melhor decisão da vida de um ser humano, não são as coisas relativas à vida diária, à vida cotidiana, não. Mas é em relação à vida espiritual. É aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso que tem um hino antigo que um cantor evangélico canta, que a melhor coisa que ele fez foi aceitar Jesus. E diz, sinceramente foi, a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, reflita sobre isso. Reflita hoje, nessa Sexta-feira Santa, há uma série de costumes observados por religiões. Não vamos comer carne, vamos comer peixe. Tem pessoa que não lava a cabeça. É uma série de crendices e observações religiosas, tradições que são observadas no dia de hoje. Mas o que se deve observar e o que se deve fazer é aceitar o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, por mim e por você e pelo mundo inteiro, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser libertos, livres do pecado, da morte, do inferno. Nós temos que aceitar a Jesus, aceitar o que ele fez na cruz do Calvário, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus, nos separando desse mundo de horror, abandonando o pecado, as práticas ruins e vivendo uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida separada do mundo, para que possamos agradar a Deus e viver uma vida para Jesus. Para nós que somos crentes em Jesus,
A Sexta-feira Santa para a gente é todos os dias. Todos os dias. Porque Jesus todo dia quer salvar. Todo dia Jesus quer libertar. Por isso o apóstolo Paulo disse, eis o dia, hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Então todo dia é dia de salvação, é dia aceitável. Então hoje, meu amigo, minha amiga, dê um presente para Jesus hoje, no dia de sua morte, que é comemorado a sua morte, e domingo será comemorado a sua ressurreição. Hoje, dê um presente para Jesus. Dê a sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Deixa Ele transformar a sua vida. Deixa Ele mudar a sua vida. Deixa Ele fazer o milagre da transformação na sua vida. E você se tornar uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aleluia. É assim, meu amigo. Se você está em Jesus, tudo é novo na sua vida. Você passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu amigo, Deus te abençoe com essa mensagem, com essa palavra, e creia que Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos salvar e nos livrar da perdição eterna. Então, se você quer se livrar do inferno, da perdição eterna, aceite Jesus. Aceite o sacrifício que ele fez na sexta-feira, naquela sexta-feira fatídica, em que os judeus e os romanos o levaram à crucificação. E crucificaram o Filho de Deus. Mas era plano de Deus, era o propósito de Deus, para salvar a sua vida, para libertar o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e libertar o mundo da perdição. Mas para isso você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe a sua vida com essa palavra e que você possa tomar a sua decisão. Como diz aquele corinho, venha o passo dar. Venha o passo dar. Né? Porque Jesus quer te salvar. Aleluia. Glória a Deus. Vem o passo dar. Deus abençoe a sua vida e que você seja mais um crente para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém.